Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Pra quem não tá inscrito no canal, se inscreva. E só um aviso aqui, eu tô disponível no Spotify e no Apple Podcast. Um follow lá pra vocês receberem os últimos podcasts. Eu já postei tudo, todos estão disponíveis desde que eu comecei o canal. Eu gosto de falar sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida. E atualmente eu tô com esse tema muito forte de salvar. Síndrome da Salvadora, de salvar as pessoas. E eu tenho certeza que vocês que assistem também sofrem com esse problema, porque eu acho que é uma coisa de ser humano mesmo, da gente ter empatia um pelos outros. E não só isso, mas do nosso ego, da nossa identidade de achar que a gente sabe mais que os outros. Acabei de ler um negócio muito interessante que falava: quando o ovo abre por fora, a vida acaba. Mas quando o ovo abre por dentro, a vida começa. É bem interessante olhar essa analogia, porque quando a gente tenta ajudar alguém, a gente sempre acha que o nosso jeito é o jeito certo. Que a forma que a gente experienciou a vida e que a gente resolveu os nossos problemas, ou que a gente passou por algum desafio assim que a gente teve, a gente sempre acha que a nossa forma é a melhor. E às vezes tem a parte romântica que é, ai, como eu consegui, eu quero que você chegue onde eu tô. Mas também tem a outra parte de a gente, como ser humano, sempre achar que a gente carrega a verdade, que a gente sabe o que é melhor. E é ótimo falar esse tema aqui, porque é uma coisa que eu sofro muito. Enquanto eu tô falando, eu tô me ensinando também. Essa nossa necessidade de falar pros outros o que eles têm que fazer, ou de dar conselho, a gente pode romantizar que é preocupação. O que é preocupação? Por que a gente se preocupa com os outros? Porque, na verdade, o nosso ego, ele tá no jogo, a nossa identidade, ela tá ali se segurando a uma certa superioridade. Então, quando a gente dá um conselho para outra pessoa, às vezes, quando a pessoa nem pede, a gente tá, de certa forma, se colocando num patamar maior, né, e superior. E se a gente vê a vida, tudo o que acontece, e se a gente olhar a nossa própria jornada, teve muitas coisas que a gente passou que a gente teve que ficar ali, a gente teve que ficar na merda um tempão pra descobrir que a gente tava na merda. Então a gente tem essa imaturidade de achar que a gente vai dar o conselho para as pessoas vão seguir, elas vão mudar. E aí olha como o ego tá envolvido. Você dá o conselho pra pessoa. Por que você se preocupa com a pessoa? Eu quero ver essa pessoa melhor, que ela tá struggling, eu quero que ela melhore, então eu vou dar o meu melhor advice. E aí quando a pessoa não segue, você fica bravo com a pessoa. Mas eu já falei que você tem que fazer assim, assim, assado. E olha como o ego tá envolvido. O ego é o que fica com raiva da pessoa não ter feito o que você falou pra ela fazer. E eu não sei, porque tem muita gente que gosta também, porque parte de jogar o vitimismo é a pessoa vir pedir conselho pra você e pra todo mundo em volta dela. Então, tem uma grande parte do vitimismo que é aquele negócio, não sei o que eu tô fazendo, que eu até falei no outro vídeo, que a alma sabe exatamente o que tem que ser feito, que não sabe é o ego. Então, quando a gente cai no vitimismo, a gente fica nessa de, não sei o que fazer, aí vai na taróloga e faz uma revolução astrológica, faz uma constelação, vai na cigana. Então, e não só isso, essas são as espiritualidade, mas tem muita gente que vai na terapia, espera que o terapeuta resolva tudo por ela, compra curso, que hoje em dia na internet tá tipo um curso atrás do outro. Então, eu compro um curso, esse curso vai mudar a minha vida. Ou a virada do ano mesmo, New Year, New Me. Ano novo, eu novo. Sendo que esse foi o primeiro ano que passou e eu percebi que eu só vou ter um novo ano, um ano diferente, se eu botar o esforço que eu tenho que botar. Então não tem essa de novo ano, novo eu. Só vai ser um novo eu se eu botar o esforço que eu tenho que colocar. Então não tem mais aquela fantasia de que as coisas vão acontecer sem que eu faça esforço. E também, se você for ver, quando você planta uma semente, para uma planta crescer, assim, ela tem o tempo certo. Tanto que tem até uma quote que fala, a natureza nunca se apressa, porém, tudo é completado. Nature doesn't hurry. However, everything is accomplished. Uma sabedoria do ser humano interno, que quando a gente dá o conselho para aquela pessoa, a gente não tá respeitando aquela sabedoria interna da pessoa. O Ram Dass mesmo fala, ele fala, quando a gente vê as árvores na floresta,
A gente não julga, a gente vê as árvores todas diferentes, uma meio torta porque recebeu menos sol, uma mais triste porque não recebeu água suficiente. E você não fica falando, nossa, que é isso, né? Que você não julga a árvore, você não julga, você entende que a árvore é daquele jeito porque aconteceu alguma coisa, por falta de mineral, por falta de água, por falta de luz. O Ram Dass fala que é uma incapacidade nossa de olhar para os seres humanos e ver que eles são daquele jeito por conta do que eles passaram na vida deles. É interessante que ver muita gente na área de coach, da espiritualidade, a mesoterapia mesmo, dando conselhos na internet, falando que é simples, é só mudar, é só fazer aquilo, quando na verdade a gente tem o nosso próprio tempo. E eu sei mais forte que ninguém, porque eu já fiquei em relacionamentos de 4 anos, quando na verdade eu não devia nem ter ficado uma semana no relacionamento. Então a gente tem o nosso tempo de amadurecimento, que não adianta a gente abrir o olho da pessoa e acordar ela e falar, olha, você tá num relacionamento tóxico, olha, esse trabalho tá te maltratando. Porque todos esses problemas, ele vem de uma falta de amor próprio, ou de tendências, e por conta dessa falta de amor próprio, vem as tendências autodestrutivas. Então, tudo que as pessoas estão passando vem de uma falta de amor próprio. Então, às vezes porque não recebeu na infância, às vezes porque passou por trauma, abuso, negligência. A gente conseguir enxergar as pessoas e aceitar elas do jeito que elas são, porque o fato da gente olhar para as pessoas e querer consertar a vida delas é uma fuga da nossa própria jornada, porque é muito, e olha como o universo né? É tão mais fácil olhar para a vida das pessoas e apontar o dedo e falar o que elas têm que mudar e dar conselho e pegar as rédeas da vida da outra pessoa e catar ela na mão assim e falar, você vai mudar, você vai... Eu tô numa fase que eu tô num patamar mais... assim, onde eu tô conseguindo as coisas na minha vida. E eu me vejo muito querendo trazer as pessoas comigo, querendo abrir os olhos delas e pegando as rédeas. Paguei até o domínio para criar um site para minha amiga, que eu aprendi, eu fiz meu site sozinha. E eu falei, olha, era para custar $1.400, mas $1.400 para fazer o site, mas eu fiz sozinha. Se você quiser, eu faço o seu. E falta ali uma motivação dela, de acreditar nela, de querer fazer o site dela. E eu não posso catar a mão dela e falar, vamos fazer seu site. E no final acabou não fazendo. Mas eu comprei o domínio. E aí eu vejo essa minha necessidade de salvar os outros, tanto que esse canal é uma forma muito boa que eu tenho de falar o que eu penso e de compartilhar com vocês todas as coisas que eu tô passando na minha vida, como é que eu tô chegando, aonde eu tô chegando. Eu tento ser muito transparente com o meu processo, e é um tema que tá agora na minha terapia, nessa necessidade, porque quando eu falo o que vocês têm que fazer, e nos meus vídeos frequentemente eu falo, olha, isso é o que eu tô falando, mas vai atrás da sua própria pesquisa, vá dentro de você, pergunte se aquilo ressoa com você e ache suas próprias respostas. Porque eu vejo que hoje em dia a gente tem uma tendência muito grande de pegar as ideias prontas, né? Acho que como ser humano mesmo, a gente lê as coisas, a gente nem sabe se aquilo é verdade ou não, e a gente começa a repetir. Então são ideias, de certa forma, prontas e congeladas. Enquanto quando a gente mergulha dentro da gente, a gente descobre essa sabedoria interna, as coisas vêm de dentro, vêm do nosso core. Então elas são mais centradas e alinhadas com a gente. Porque tem essa também de que às vezes a gente acha que as pessoas estão sofrendo, mas é sofrimento no nosso ponto de vista, mas para a pessoa não é. Tem essa parte também. Então, que a gente consiga deixar as pessoas entrarem no flow assim. E outra coisa que é importante também é a gente respeitar o processo interno das pessoas e ver que elas têm um despertar diferente da gente, tem um tempo diferente da gente, ela não vai usar as mesmas ferramentas que a gente usou no nosso despertar. Mas uma outra coisa muito importante que eu tenho aprendido até então é que pessoas que ainda estão no vitimismo, que elas não pegaram as rédeas da vida dela, eu tenho o direito, porque eu tenho amor próprio e eu me respeito, de me retirar do relacionamento, porque eu vejo muitas pessoas perdidas em padrões autodestrutivos e a pessoa não tá procurando ajuda, não tá fazendo terapia, não tá trabalhando nela mesma, ela tá procurando a pílula mágica, às vezes procura psicodélico como pílula mágica também, achando que tudo vai acontecer. E nada vai acontecer a não ser que você pegue as rédeas da sua vida e você faça as coisas acontecer. O que é uma ideia libertadora ao mesmo tempo,
porque você sabe que se você botar esforço, vai acontecer. Eu sempre falo isso quando alguém começa um business ou começa um projeto novo. Não é se aquela ideia vai funcionar, se aquele projeto vai funcionar. É quando ele vai funcionar. E esse quando vai depender da sua força de vontade, do seu desejo de conquistar aquelas coisas. Então, não é se vai funcionar ou não. Se você confia realmente no seu desejo, você tem uma visão, aquilo vai acontecer. Então é libertador também, ao invés de ficar pensando que algum dia minha vida vai se ajeitar. Quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Ao invés de viver e ver que eu tava escutando um livro, aquele livro The Obstacle is the Way, do Ryan Holiday. Eu descobri que ele escreveu esse livro quando ele tinha 26 anos de idade, o que é chocante. Mas enfim, ele escreveu o livro e em um dos capítulos ele fala de Abraham Lincoln. E ele falou que Abraham Lincoln passou a maior parte da vida dele em depressão profunda. E ele perdeu a mulher dele, aconteceu assim muitas coisas fortíssimas na vida dele. E tudo que aconteceu na vida dele, ele, por exemplo, ele falou da depressão dele, ele falou: a minha depressão deve ter sido uma bênção na minha vida. Porque foi por conta da minha depressão que eu fiz muitas coisas, que eu atingi os meus sonhos, que eu consegui alcançar patamares mais elevados na minha vida. E aí eu parei e pensei, eu falei, que forma bonita de ver, né? E eu falei no meu outro vídeo que às vezes a gente esquece que as dificuldades que estão na nossa frente, elas estão ali por uma razão. Tem até uma quote que fala, eu vou postar aqui embaixo depois, mas ela fala: resign yourself for the lifelong sadness of never being satisfied. Então, reserve pra você esse sentimento de tristeza, de nunca estar satisfeito. Porque enquanto os outros, eles atingem as frutas que estão penduradas bem baixa, você que é a fruta que tá lá em cima. Então, essa nossa sede de aprender, se você assiste esses vídeos, você fica psycho pra aprendizado e querer crescer, você tá indo atrás de algo maior. Então, as dificuldades que vão vir na sua vida, elas são muito mais difíceis do que alguma pessoa. Não tô desmerecendo, porque eu também quero ter filho, eu quero casar mais pra frente. Mas, às vezes, as pessoas se casam muito cedo, têm bastante filho, têm um emprego e vivem aquela vida automática. Muitas pessoas, Hobbes que fala que elas estão mortas, mas elas estão andando por aqui. Então tem muita gente que tá morta dentro de um corpo vivo, mas ela tá ali só sobrevivendo e vivendo aquela vida meio que modo automático de robô. Tem muita gente vivendo essa vida. E se você tem esse desejo muito forte de crescimento, de realização espiritual mesmo, sabe? Ou de sucesso, de alcançar coisas assim, sonhos maravilhosos assim que só de você pensar te dá um frio na barriga, falando, nossa, imagina, você vai passar por mais dificuldades, a vida vai te dar, se você tem esses desejos, a vida vai te dar mais coisas pra você chegar nesse lugar. Que maneira boa de ver. A depressão, na verdade, é um awakening, né? Não é uma doença, como falam. A depressão nada mais é do que uma fase transitória da sua vida, que muitas vezes algumas pessoas ficam estagnadas, né, na depressão, mas a depressão é um período de transição, onde você está passando do seu antigo eu pro novo eu. Que visão interessante, né, de ver. E esse livro, The Obstacle is the Way, fala exatamente disso, da gente ver as coisas na nossa vida como se fosse, se tem um obstáculo, aquele obstáculo vai gerar um degrau pra eu chegar aonde eu quero chegar. Outra coisa que eu tava vendo, aquele The Rock, Dwayne Johnson, ele postou no Instagram dele falando que mais importante do que ter o desejo de sucesso é você desenvolver um relacionamento bom com a falha. Porque pra você ter sucesso na vida, pra gente ter sucesso na vida, a gente tem que falhar muito. E eu vejo, por exemplo, agora eu tô aprendendo a fazer os handstands e eu tô muito feliz que eu tô aprendendo, mas a forma como eu consegui fazer o handstand e até onde eu cheguei até agora não tá perfeito ainda, mas foi através de aprender a cair. Então, eu vou lá pra cima, eu caio pro outro lado. E aí eu aprendi a cair de uma forma que eu não me machuco. Então, e isso me deu liberdade de tentar, de arriscar, de continuar ali tentando. E cada dia melhorar um pouco mais. Então, quando o The Rock falou que a gente tem que ter um desejo maior ainda pela falha, é exatamente disso que ele tá falando. É da gente ter uma paixão por errar. Porque se você tá fazendo alguma coisa
na sua vida, que você tem um sonho grande, sei lá, você tá tentando e no começo não é bonito, no começo você vai errar, no começo vai ser difícil, mas se a gente não tem uma paixão por esse processo, pela jornada, e a gente só quer chegar ali no final, às vezes quando a gente chega no final não tem nem o gosto da vitória, porque se vem muito rápido, isso é pessoas que ficam famosas rápido e elas entram em depressão, porque elas sentem, ela fica com a síndrome do impostor e elas sentem que elas não se esforçaram o suficiente pra chegar naquele patamar. A jornada é o principal, é bem clichê, né? Mas o miolinho ali, do começo até o fim, quando você atinge o seu objetivo, é a parte mais importante. E não só isso, mas você tem que experienciar isso de uma forma mais assim, de brincar mesmo, sabe? De descobrir. Quando eu faço handstands, eu fico dando risada. Esses dias o cara chegou na praia, eu até ignorei ele. Ele falou, o que você tá tentando fazer? Aí eu falei pra ele, tô ouvindo música. As pessoas têm essa tendência a perguntar, o que você tá tentando fazer? E eu tô num ponto que tá tão divertido pra eu fazer que eu tô até esquecendo que eu tenho que atingir um objetivo. E isso também é uma das regras do sexo tântrico. Quando você foca só no orgasmo, você perde de sentir prazer no ato inteiro. Você só fica ali focado no orgasmo. Sendo que se você largar dessa mania de controle e de focar no goal, no objetivo, o sexo inteiro vai ser bom. Mas para aquilo você tem que relaxar e tem que se render, né, ao desejo de alcançar aquele objetivo. E uma coisa interessante da gente tentar e falhar, eles falam falhe novamente, falhe melhor. Da gente falhar é assim que a gente adquire a maestria em qualquer coisa que a gente tem na vida. E isso, uma vez que você descobre que se você fizer aquilo over and over, se você fizer aquilo várias vezes, você vai ficar melhor, você começa a aplicar aquilo para todas as áreas da sua vida. Então, que a gente tenha esse desejo maior de falhar, porque pra gente ter sucesso na vida, a gente tem que falhar bastante. Então, a gente tem que fazer as pazes com esse processo da darkness, né? De enfrentar a escuridão e de ver que tudo que aparece na nossa frente é exatamente o que tem que ser trabalhado. Na verdade, o obstáculo é exatamente o que faz a gente crescer. Porque se a gente não tivesse os obstáculos, a gente ficaria estagnado, a gente seria o mesmo sempre. Essas dificuldades da nossa vida é exatamente o que faz a gente forte. Se você não passa por nada na sua vida, eu conheço muitas pessoas que, assim, tem muito dinheiro ou que não precisa fazer muita coisa da vida, essas pessoas não são muito interessantes. Quantas pessoas que eu já conheci que tem bastante dinheiro não são muito interessantes? Enquanto eu já conheci gente que teve acidente grave, que passou por muita coisa, que foi abusado na infância, e essas pessoas são muito interessantes porque elas mergulharam ali no desconhecido, na escuridão. Não que elas mergulharam por vontade própria, mas elas fizeram o melhor com o que foi dado pra elas, com as dificuldades da vida. E essas são as pessoas, e eu paro pra pensar também as coisas que já aconteceram na minha vida até aqui, e é exatamente por isso que eu sou do jeito que eu sou, porque se eu não tivesse essas dificuldades, eu não saberia. Isso é uma trip psicodélica, né? Uma bad trip nada mais faz do que mostrar o conforto que a gente é. Então, se eu não tivesse mergulhado nesse sofrimento, né? Que eu até falo que a gente tem uma maturidade coletiva de achar que a vida é só felicidade, que a gente tem um desejo de só experienciar coisas boas. Mas quando a gente vê que a vida só é completa com os dois, com o lado ruim, com o lado bom, a gente passa a apreciar tudo. Então, voltando a falar de consertar as pessoas, a síndrome da salvadora, na verdade, é uma codependência que eu já vi muito esse padrão em mim. Eu quero que a pessoa melhore pra ela me fornecer uma presença melhor, ou pra ela me dar mais amor naquele relacionamento. Em relacionamentos amorosos, eu já entrei muito de ser a terapeuta da outra pessoa, de querer consertar a outra pessoa pra pessoa se sentir melhor com ela mesma e ela poder me tratar melhor. Enquanto amor próprio não é ensinado, ele tem que vir de dentro, ele é igual ao ovo, ele tem que ser quebrado por dentro. Então, esse nosso lado, tem muita gente que entra nessa de cuidar dos outros e esquece de si próprio. Romantiza ainda o fato de, eu tô preocupada com os outros, eu me dou bastante. Não existe isso. Quanto mais você cuida da vida dos outros, mais você esquece de você mesmo. E pra vocês que têm filho aqui, que falam, meus filhos são tudo pra mim. É uma frase muito errônea, porque os seus filhos, eles vão aprender a se amar de acordo com o amor que você se dá. Então, se você coloca os seus filhos em primeiro
primeiro lugar, você tá ensinando eles que eles não devem se colocar em primeiro lugar e que eles devem cuidar das outras pessoas. Então você tá criando um filho pra cuidar dos outros. Ao invés de, se você cuidar de você mesmo, você tá... Porque criança, eles não escutam o que a gente fala, eles simplesmente copiam tudo que a gente faz. Então, se você realmente ama os seus filhos, cuide de você. Aprofunde o seu relacionamento com você mesmo, cuide do seu corpo. Porque, e tem muita gente que fala, mas meu filho é muito danado, ele não faz meditação. Aí eu pergunto, e você faz meditação? Porque se você tá fazendo meditação, a criança vai te copiar. Tenha isso em mente que se você quiser que seus filhos... que eles se amem, que eles tenham amor próprio, você tem que se amar. Então, e tem muita gente em relacionamento péssimo falando, mas eu só tô por conta dos meus filhos. Gente, isso é ridículo, porque a criança tá absorvendo tudo aquilo e ela tá aprendendo como que vai ser o relacionamento dela mais pra frente. Se meus pais têm um relacionamento ruim, eu também vou ter um relacionamento ruim na minha vida. Então, é a gente sair dos outros, né? A minha última cerimônia de ayahuasca, eu não conseguia abrir meu olho. Peguei a mensagem que, basicamente, você tem que olhar pra dentro. Você tá olhando muito pra fora. Eu recebi uma mensagem de uma amiga que parou de falar comigo recentemente, porque eu me envolvi demais no processo dela. Fui a salvadora, falei que ela tava num relacionamento tóxico, falei tudo sem filtro e, assim, quem sou eu pra falar que ela tá num relacionamento tóxico, entendeu? Eu entrei muito, me envolvi e a ayahuasca me mostrou, assim, de uma forma muito visual. Me mostrou um cordão ligado, assim, a outra pessoa. Falou, desconecta, corta. Só que aí na hora de cortar, ao invés de eu ter falado, olha, eu tenho mais que ficar na minha jornada interna aqui, eu simplesmente falei, olha, eu tenho que me desconectar de você porque você tá num relacionamento tóxico. O que eu não tenho direito de falar, né? Mas enfim, vivendo e aprendendo. Mas assim, eu tenho o direito de me afastar quando eu ver que eu tô muito envolvida, e tem pessoas na minha vida que eu vejo que elas estão tão mergulhadas no vitimismo que eu me dou o direito de sair da vida dela, falar, olha, eu tô aqui pra o que você precisar, eu te amo, mas eu não consigo assistir o que você tá fazendo com você mesmo. Eu me dou o direito de me retirar, e isso pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser quem for, pode ser amigo, pode ser melhor amigo, mas eu tenho que respeitar o meu limite também. A não ser que eu atinja uma fase que, Deus quiser, amém, eu vou atingir na minha vida, onde eu posso estar ali com a minha presença pra pessoa e não falar absolutamente nada. Mas a gente tem essa tendência de salvar os outros, a gente ainda romantiza essa tendência de ajudar os outros, principalmente em família, que gera um padrão de ciclo vicioso, onde sua mãe cuida da avó, você tem que cuidar de sua mãe e ninguém cuida de ninguém. Então isso aí entra na parte da constelação, que você tá saindo do lugar de filho, por que você tem que cuidar dos seus pais. Então eu tenho trabalhado muito nisso esse ano passado, de me colocar no meu lugar de filha, de parar de se preocupar com os meus pais, de ver a força da minha mãe e não ficar pensando que apesar dela se fazer de vítima, ela não é uma pobre coitada. Ela teve 3 filhas, ela pariu 3 filhas, ela criou 3 filhas, uma delas sou eu. Então, de valorizar o lugar dela de mãe e ver que ela tem a liberdade de fazer o que ela quer da vida dela. E eu não tenho que ficar falando o que ela tem que fazer. Meu relacionamento com meu pai melhorou bastante também. Eu não concordo com muitas coisas que ele faz, e às vezes eu falava pra ele, olha, você tá indo pra academia, tá bebendo, blá blá blá. Hoje em dia eu não pergunto mais porque ele é um adulto, que parte de mim acha que eu sou superior a ele, que eu tenho que falar pra ele o que ele tem que fazer. Então, ver as pessoas pelo que elas são. Às vezes o conselho melhor que você pode dar é falar, a pessoa reclama que tá num relacionamento péssimo e você fala, você vai conseguir resolver isso, você já conseguiu resolver outras coisas muito piores na sua vida, você consegue, eu acredito em você, você é forte. Eu ainda não consigo ser desse jeito porque eu sou meio sem filtro, então eu tô trabalhando a parte de às vezes me afastar ou de estar ali mesmo quando os meus amigos estão passando por dificuldade e eu ficar imparcial ou dar um conselho, porque eu já tive muitas amigas, eu tava até conversando com uma amiga ontem que ela falou assim, Laísa, você me falou, eu só não tava pronta pra ver. E a gente não acabou nosso relacionamento porque ela não fez o que eu queria. Mas cedo ou mais tarde eu sei que ela descobriu que o relacionamento era tóxico, que ela teve que sair e tal, mas a gente não cortou o relacionamento. Então, again, né, vem aquela necessidade da gente ver quem que tá em volta da gente, cortar as pessoas que estão no padrão de vitimismo, porque se a gente tem aquelas pessoas em volta da gente, às vezes se torna normal pra gente se fazer de vítima também. E essas dificuldades
dificuldades são parte da vida. O estoicismo, eles falam bastante, né, eles tinham muita sabedoria em relação a enfrentar mesmo essa nossa jornada interna com garras e a gente ter aquele espírito do guerreiro pra gente passar por essas dificuldades e não só ter o espírito de guerreiro, mas saber, né, que a gente tá passando por aquilo exatamente pra lapidar a gente, pra chegar no nosso potencial ali de ser humano, que o nosso potencial é infinito. Se a gente conseguir passar por todas essas provinhas, né, que o universo dá pra gente. E ao invés de ter aquele approach de, ai meu Deus, de novo isso acontecendo comigo, porque tem muita coisa que repete porque a gente não resolve, né? Se a gente tem aquele approach de manda mais, porque eu quero chegar mais alto ainda. Pra isso a gente tem que focar na gente, na nossa jornada, no nosso caminho, porque a gente tá dentro desse corpo, né? É muito difícil pra gente ver os nossos próprios padrões. Agora, pra apontar o dedo pra outra pessoa e falar o que eles têm que fazer, é difícil. E não só isso, mas quando a gente julga os outros, a gente tá julgando a nós mesmos. Tem até uma quote que fala: as pessoas parecem não ver que a opinião delas sobre as coisas é uma confissão de caráter. Então, a nossa opinião sobre as coisas, o que as pessoas estão passando, tem a ver muito com a gente. E às vezes a gente projeta também. Então, que a gente se coloque num lugar mais assim de humildade, pra gente não ficar dando opinião da vida dos outros, ou saber que a gente sabe mais da jornada do outro do que a outra pessoa. Respeitar e honrar é parar de tentar dar a chave da nossa portinha que a gente criou de acordo com os nossos desafios e ficar com aquela chave pra gente e deixar a pessoa formar a chave dela mesma, porque ela tem aquela sabedoria interna. E quanto mais a gente dá conselho pras pessoas, mais elas se desconectam delas mesmas. Obviamente, amigas, a gente pode ajudar um ao outro, mas quando você se envolve muito, e com certeza você tá assistindo esse vídeo, você pode pensar muito bem numa pessoa que você tá dando sua opinião, a pessoa tá naquele lugar faz anos e não tá mudando, e aí vai de você também se perguntar: eu tô perdendo todo esse tempo, porque eu tô falando, a pessoa não muda, né? Então, deixar aquele processo da outra pessoa acontecer organicamente, sem a gente influenciar e tentar empurrar e dar a nossa chave e dar a nossa opinião, porque o caminho de cada um é muito diferente. Como todos são diferentes no mundo. A gente tem 8 bilhões de pessoas já nessa Terra e cada pessoa pensa de uma forma completamente diferente. Então, e é exatamente isso que é o fascinante sobre a humanidade, é que todos nós somos extremamente diferentes, tanto fisicamente como internamente. Então, vão abrir aí um espaço pra gente honrar o processo do coleguinha, que tá difícil, que é uma coisa também que... e aí, mais pra frente, eu vou até gravar um outro vídeo falando sobre codependência, porque é uma coisa que tá vindo pra superfície agora pra mim, pra eu olhar também. E é isso, deixa aqui o comentário de vocês, se tem alguém na sua vida que você... Eu acho que em família rola muito isso, né, da gente entrar na síndrome de Salvador ou Salvador. Se você tem alguma pessoa na sua vida que você já falou, a pessoa tá ali. E não só isso, tem uma outra coisa interessante que eu percebi. Eu tenho essa pessoa na minha vida que eu dou vários conselhos faz anos. E aí eu tava desabafando com a minha psicóloga e a minha psicóloga falou... Inclusive, eu vou chamar minha psicóloga pra ser entrevistada aqui no meu canal. Se prepara que vai ser, tipo, espada atrás de espada, que ela vai dar umas aqui na gente. Mas ela falou: Laísa, você já percebeu que essa pessoa, ela não quer mudar, ela não tem o desejo de mudar? E aí eu parei pra pensar, como assim? Mas ela reclama pra mim o tempo inteiro. E aí ela me fez perceber que a pessoa reclama e se coloca naquele papel de vitimismo porque é a forma que ela tá recebendo amor de mim. Olha esse gatilho, olha isso. Ou seja, as pessoas estão reclamando pra você não porque elas querem mudar a situação delas, mas porque elas querem sua atenção. E ao invés de falar, você pode me escutar, você pode me abrir um espaço ali pra mim, você pode me dar um pouco de amor, ela simplesmente, ela fala pra você, ela se faz de vítima e você faz o papel que ela quer que você faça de tentar consertar a vida dela, de pegar as rédeas da vida dela, de fazer as coisas pela pessoa, quando na verdade essa pessoa, se ela tivesse em sofrimento profundo, ela mudaria. Mas ela tá nesse padrão de reclamação, de vitimismo, que é um loop, né, que ela não quer sair daquilo porque aquilo tá beneficiando
silenciando ela de certa forma. E pior ainda, quando a gente interrompe o processo de alguém, quando a gente pega as rédeas ali da vida da pessoa, quando a gente salva ela, é como se a pessoa estivesse no casulo, ali no processo interno dela, em hibernação, e a gente abrisse o casulo e a pessoa vai morrer, porque a gente tá cortando o processo natural que aquela pessoa tem de passar por o que ela tá passando. Então a gente não tem o direito de interromper esse processo natural que todas as pessoas passam. E quando a gente ajuda alguém, por exemplo, se alguém tá passando por um relacionamento tóxico e a pessoa tá reclama e você fica ajudando ela tá recebendo um apoio de você e um amor que talvez, se ela não recebesse esse apoio, essa ajuda sua, ela tomaria uma atitude na vida dela. Ela sairia daquele relacionamento, porque você tá fazendo com que ela não chegue no fundo do poço, através de dando amor e apoio pra ela naquele momento e resolvendo as coisas pra ela. Então ela tá recebendo amor de você. E aí você ajuda a pessoa a ficar estagnada onde ela tá. Porque se você parar de ajudar, a pessoa tem que sentar junto com ela mesma e vai ver que o problema, às vezes, não é o parceiro, é ela também. Ela vai ter que enfrentar. E às vezes ela vai ficar tão mal, ela não vai ter ali o seu apoio, que é você tentando consertar, e ela vai ter que tomar as rédeas da vida dela e falar, chegar no fundo do poço e se erguer. Então, quando a gente ajuda alguém, a gente tá mais atrapalhando do que ajudando. Quando você pega as rédeas da vida da pessoa, então, quando alguém tá precisando de ajuda, e obviamente, você vai ajudar algumas pessoas que estão passando por dificuldade, mas se algum amigo que tá reclamando faz anos daquela mesma coisa, e você tá ali só escutando, seu ouvido é pinico, escutando, e a pessoa não tá fazendo nenhum movimento, você tá ajudando a manter aquela pessoa ficar naquele lugar. Você tá impedindo ela de crescer, porque às vezes não. A maior parte das vezes a gente precisa chegar lá no fundo do poço pra gente se reerguer. E é o processo natural da vida. Uma coisa que como eu falei de família, eu vi um vídeo esses dias também muito profundo, eu falei, nossa, palmas. Esse cara tava falando, não aceite desrespeito dentro da família, porque na família é onde mais acontece, onde tem um padrão ali de como as pessoas são tratadas, de forma que vocês aprenderam a se tratar com o decorrer dos anos, e às vezes tem uma forma muito tóxica de lidar com as coisas. A família tem muita intimidade, eles falam tudo o que eles querem da sua vida. Então não deixe ninguém na sua família te pisotear ou te falar o que é que você tem que fazer da sua vida. A gente tem essa tradição antiga que é do estágio azul, né? Que é mais conservador, daquela hierarquia, de você escutar seus pais. Se eu escutasse meus pais, eu nunca tinha saído de Mauá. Minha mãe não queria que eu saísse de Mauá pra fazer outra faculdade. Então, se eu tivesse escutado meus pais, eu não estaria onde eu tô. Novamente, aquela necessidade da gente ir pra dentro da gente mesmo e achar as respostas. Esse mundo é tão fácil, com distrações, da gente procurar algo externo, pensar que tem uma pílula mágica, alguém, um projeto, um desafio, um curso, algo externo que vai tirar a gente dessa miséria que a gente tá, quando na verdade, se alguma coisa vai mudar, é a gente. Tanto a trip psicodélica, todo mundo vai, mas não adiantou nada. Não, a trip psicodélica não adianta nada se você não estiver fazendo o trabalho interno. Então essa nossa necessidade de achar que algo exterior ou alguém vai chegar com a resposta de algo da nossa vida, quando na verdade só a gente sabe do nosso caminho. O nosso caminho é único. Ninguém sabe do seu caminho mais do que você. Ninguém estava ali quando você nasceu. Ninguém estava ali na sua infância. Você foi moldado de uma forma que os problemas vão ser resolvidos só da sua forma. Então que a gente consiga respeitar o caminho de cada um, porque todos nós vamos ter caminhos diferentes. Pare com essa mania de querer ajudar os outros porque vem de uma superioridade dentro da gente, de um lugar que a gente acha que a gente sabe o que é melhor para outra pessoa, quando na verdade a gente não sabe. E poucas vezes a gente sabe o que é melhor pra gente. Como é que a gente vai achar que a gente sabe o que é melhor para as outras pessoas? Então vem de uma superioridade tremenda. E uma falta também de aceitação. Essa é uma coisa que eu trabalho muito com a minha família, a aceitação, de aceitar onde eles estão, ao invés de ficar pensando que, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, de ver as coisas, a perfeição das coisas como elas são, porque assim, obstáculos, desafios, problemas vão ter, assim, frequentemente, é a vida, a gente tá aqui pra isso. Então, não tem como a gente ficar tentando resolver o problema dos outros. As pessoas vão passar pelos desafios e a gente tem que ali focar mais ainda na nossa jornada, o nosso caminho, os nossos desafios, como é que a gente vai lidar com as coisas na nossa vida. E obviamente a gente pode, como deve, ter pessoas em volta da gente que também estão segurando a rédea da vida delas. Pararam desse padrão de vitimismo. Isso é uma coisa muito importante para esse ano de 2023.
sair do vitimismo. Foi uma coisa que eu fiz o ano passado e, assim, radicalizou a minha vida completamente. Sair do vitimismo e pegar 100% responsabilidade da minha vida. Deixa um comentário aqui embaixo se tem alguma coisa que você... ou algo que eu esqueci de falar aqui também. Ideia para os próximos vídeos. Logo mais, eu tô terminando hoje um curso sobre ayahuasca, que vai ser interessantíssimo. A minha mentoria vai ser aberta em fevereiro, se vocês quiserem já aplicar lá no meu site. Vai dar uma olhada no meu site, também tem um fórum que eu criei para vocês postarem sobre a trip de vocês, ou qualquer outra pergunta, tem sobre relacionamento, carreira, espiritualidade. Vocês podem postar tudo lá, só tem que se cadastrar. Mas que o povo ainda não começou a usar muito, mas vai lá, dá uma olhada, se cadastra, porque logo mais eu vou começar a postar também os meus relatos de trip psicodélica. E é isso, um beijo grande, ano novo vindo aí, um feliz ano novo pra todos vocês. E lembra que nada vai acontecer esse ano, a não ser que você pegue as rédeas do negócio e faça. Então, vamos de autorresponsabilidade, um beijo grande e até a próxima.